Bom, a primeira coisa aqui, né, no caso eu vou estar mostrando o sistema fazendo emissão para o SAT. Na verdade ele faz para o SAT e agora a gente também está implementando para a NFC. No caso do SAT, tem uns pré-requisitos que tem que ter antes de iniciar o sistema. Esse aqui é um programa, né, que é liberado pela Cefaz para poder gerar uma chave de vinculação entre a Aeres e o cliente que for utilizar. Então, para fazer, isso aqui é a primeira coisa que tem que ser feito, né? O cliente comprou o SAT, você já tem que gerar essa chave e mandar para eles. Tem uma ativação que é feita com o software do fabricante e no site da Cefaz. Então, para utilizar isso aqui é simples, né? Só você seleciona um certificado digital. No caso aqui teria que ser o da Aeres, né? O token que tem aqui. Preencher o campo de senha. O CNPJ do cliente, aqui nessa parte do contribuinte. E aí o CNPJ da Aeres nessa parte de CNPJ desenvolvedor. Você gera a assinatura, ele gera um arquivo, copia o conteúdo dele e passa para o cliente para ele poder fazer a ativação. Essa ativação na Cefaz. Eles solicitam essa chave aí. Essa parte eu não vou conseguir mostrar porque teria que estar fazendo aqui um credenciamento para um cliente. Bom, aí iniciando o sistema, né, se não primeira vez que está utilizando, ele força a fazer a configuração. Então, primeira coisa aqui, né, conexão com o banco de dados. Não precisa, né, de ODBC, se faz uma conexão direta. Mas que é certo? Ainda não. Esse vídeo está gravado ali embaixo. Então aqui nessa tela você seleciona uma instância do SQL, eu vou fazer local aqui na minha máquina. Como se estivesse configurando o ODBC mesmo. Do lado esquerdo, isso aí varia se o cliente utiliza um banco de dados em nuvem ou se ele utiliza tudo num banco local. Na verdade, o banco local, né, assim, o cara só tem um servidor e está usando o mesmo banco de dados tanto para a máquina local, né, quanto oficial, ou o cara também pode ter um banco de dados local na máquina e querer deixar o servidor livre, né? Você manda os dados para lá só quando termina a venda. Mas vamos fazer aqui tudo local. Então a string de conexão, a mesma que gerou do lado direito, você pode copiar e colar do lado esquerdo. Vai funcionar com um banco só. Beleza. Depois tem que pegar e cadastrar a filial. Na verdade, são as filiais que já estão cadastradas no banco do Aeres. Você faz uma seleção, né? Elas são listadas aqui no Congo. Você clica em buscar. E ele já traz os dados aqui. Salva numa tabela que é referenciada sempre que você for fazer alguma venda. Parte do caixa. Isso aqui você define, né? O nome do computador é automático, número do caixa, usuário padrão, para não precisar ficar digitando toda vez que for entrar no sistema. Ele fica gravado lá, só digita a senha. Série do cupom, normalmente é utilizado um mesmo. Essa série aí é girado o cupom, vai seguindo uma ordem numérica e só é trocado quando chega a 1 bilhão. 1 bilhão de cupons emitidos. Acho que a gente nem vai estar aqui para mudar essa série. Percentual máximo de desconto, isso aqui você define para quando chegar na hora da venda lá, se o usuário tentar colocar um desconto maior que o permitido, o sistema não deixa. Ele vai sempre se basear por esse percentual que é definido aqui. Se deixar zero, o usuário consegue dar qualquer desconto que seja menor do que o valor do produto.
vendedor padrão também, porque isso aqui é exigido na hora da venda, né? Você pode editar na hora, mas às vezes nem mexe com isso aí, deixa um vendedor padrão lá para não precisar ficar modificando. O consumidor padrão não carregou aqui o combo, mas seria a mesma coisa que foi feito com o vendedor, você colocaria um consumidor só para associar na nota na hora da venda lá. Conta do caixa, isso aqui é listado uma tabela que tem no LCC nome, né, uma conta do caixa que faz uma vinculação. Caixa transitório, se tiver, não são todas as empresas que utilizam. Fundo mínimo de caixa é um valor que, se você definir aqui, quando o usuário for fazer a sangria, ele vai sempre verificar esse valor. Por exemplo, você tem R$1.000 disponível e deixou aqui R$100 de fundo mínimo. Você consegue fazer 900. Você sempre tem que deixar o fundo mínimo lá, o sistema não deixa sangrar nada além disso. Essa caixa de vendedor obrigatório, quando for na venda, se o cara não selecionar nenhum vendedor, o sistema não deixa ele prosseguir para o pagamento enquanto ele não selecionar. Permissão de acesso, tem um módulo aqui para você configurar o que o usuário pode ou não pode fazer. Se isso aqui não tiver marcado, o usuário faz qualquer coisa no sistema. Permitir suprimento, desconto no subtotal e bloquear consulta de produto. Se bloquear consulta de produto, na tela lá você tem disponível para você fazer a leitura por código de barras. Só que pode ter empresa ali que tem um produto que não tem código de barras, né? Ou sei lá, o leitor falhou na hora. Então você tem uma opção para poder buscar pela descrição do produto. Só que teve empresa que já achou que não é bom. Isso aí, ou lê o código de barras ou nada. Então, se tiver bloqueado, o cara não consegue fazer nenhum outro tipo de consulta. Então, essa parte aqui da configuração do SAT. Primeira opção, né, você tem que marcar ali, né, se utiliza mesmo, você vai utilizar, logicamente você vai estar marcando ali. Utiliza gerenciador para emitir cupom. Isso aí tem um software nosso que, por exemplo, a empresa pode ter um SAT e 10 computadores, por exemplo. Ela faz a emissão de todos esses computadores com um SAT só. Então, se no caso a empresa utiliza, né, esse gerenciador, é só marcar aqui. Então, o que acontece, né? Isso aí implica na utilização ou não do gerenciador. Essa opção só deve ser marcada na máquina onde o SAT estiver conectado. Que é essa máquina que vai fazer todo o trâmite aí de emissão. Fabricante é o fabricante do SAT. Hoje a gente trabalha com Bematec e com DMAP. E para testes, né, a gente tem um emulador aqui. Então é só saber a marca do SAT e selecionar aqui no combo. Para ambiente de teste, seleciona emulador, que a gente vai fazer agora. Número de série é um número que está no equipamento também do SAT. Isso aí não é obrigatório, porque quando ele retorna o XML, ele vem com o número do equipamento. Então isso aí é opcional. Código de ativação é um código que o cliente gera quando ele vai fazer a ativação do SAT na Cefaz. Pode ser qualquer número com 8 dígitos, né? Geralmente todo mundo vai lá e cadastra com 0, 0, 0 até o final. Isso aí não é indiferente. Contanto que você não esqueça o código que foi colocado lá. Se colocar um código diferente aqui e fizer 3 tentativas de qualquer tipo de comunicação com o SAT, ele bloqueia. Bloqueia o SAT. Então, o bloqueio é de 2 minutos. Só que se você tentar de novo enquanto ele está bloqueado, de 2 ele muda para 4. E assim por diante, sempre vai multiplicando até ficar aí meses parado. Bloqueio, isso aí é o código.
Então, esse é um código que você usa para vincular o aparelho na Cefaz. Então ele vai estar, realmente, ele vai estar no aparelho. Tem um software básico do fabricante para você colocar esse código. Você informa ele na Cefaz, e depois quando você for ativar o equipamento, você passa de novo esse código. As ativações que por aqui que nós fizemos, não foi o cliente fez. Eu fiz todas até agora. Eu acho que a gente vai cair fazer. Não quero mais saber fazer essas ativações. Só para quem tem, né? Então, mas se o cara se informar direito, ele consegue fazer. Eu acho que a gente tinha que fazer é só gerar assinatura. E eles se informarem. Na verdade, a contabilidade é que devia ficar responsável por isso aí. Tá. Então, a gente tem ali também a parte de assinatura, que é o que eu tinha falado sobre esse programa aqui, ó. A assinatura que é gerada, a gente copia e cola nesse campo. E depois tem também essa parte aqui de caminho, né, onde você deve deixar os XML. Por padrão, os XML eles são gerados e ficam numa pasta no mesmo local onde está o executável do sistema. Só que o cliente ele prefere ter todos os XML no local da rede, por exemplo. Isso aí, na verdade, até facilita, porque às vezes tem mais de uma máquina e os XML vão tudo para o mesmo lugar. Aí eles precisam mandar para a contabilidade, só copiam desse local e já manda para lá. Se não souber, não souber digitar o caminho, você clica aqui, ele abre o Windows Explorer e aí você seleciona o local onde quer que salve esses arquivos. Então aqui vamos testar o emulador. Se tiver dois aparelhos SAT na rede, aí como que faz para direcionar? Então, na verdade, o SAT ele não fica na rede, Fica numa máquina. só na máquina. Aí eu tenho 10 caixas e 2 SATs. Como que eu posso direcionar para aquela máquina específica? Ou vai para qualquer uma e... Na verdade, Na verdade, com mais de um SAT para N computadores, a gente não fez ainda. Né? Então, assim, eu acho que o certo seria, se vai usar vários computadores e não tem SAT suficiente para todos, o certo seria utilizar um SAT só, então, deixar só uma máquina com SAT. Pelo que me disseram na DMAP, você pode colocar quantos você quiser. Porque, na verdade, é um comando de cada vez. Você gerencia isso numa fila. A fila vai ser no software. No software vai estar num servidorzinho, numa máquina de servidor, que vai mandar retorna. Olha, isso pode dar delay. Várias caixas e mandar essa... Se tiver 100 caixas, os 100 mandaram, o último mandou. Mais sim, como o número de nossos clientes é 2, 3 caixas. Segundo eles falam, a gente cada até 3 caixas por SAT. Cada 3, simples, funciona acima disso. Então, isso foi dito no início, né? No início era para o SAT funcionar em rede. Ia ter, assim, seria para 3 computadores no máximo. Só que depois, o que eles fizeram? Um SAT por máquina. Se você quiser fazer para funcionar N máquinas para um SAT, você tem que criar um aplicativo para isso. Aí, pelo menos, o pessoal da DMAP diz que você pode fazer para quantos você quiser, desde que você saiba gerenciar. Da forma como está feito aqui, ele não tem como chegar a 2 comandos de uma vez só no SAT. Se tentar também, o aparelho fica travado na hora. No começo acontecia isso aí. Então é assim, tem uma tabela, né, no caso a aplicação, ela fica o tempo todo rodando, procurando um registro nessa tabela. Quando ela acha, ela faz a emissão, né, emitiu para o SAT, retorna, certa coisa aí, coisa de milésimos, né, de segundos. Depois que teve o retorno, ela pausa por 1 segundo, para evitar que chegue outro comando antes dele terminar de ter feito aquele lá. Então, isso aí tem segurança. Depois que foi criado, isso aí nunca mais travou. Então, vamos tentar aqui fazer pelo emulador, né? Vou abrir aqui de novo. Esse aqui é o emulador. Fazer um teste aqui para ver se ele está respondendo. E ele não responde.
Então, o que acontece? Foi até bom a gente ter visto isso aí, porque pode acontecer no cliente também. Então, ele faz 3 testes quando a gente clica ali. Primeiro, para ver se o SAT está funcionando. Beleza, ali, está em operação. Depois, ele verifica o status operacional. Então, o que ele criticou ali? O código de ativação está inválido. Por quê? Eu tinha feito, mesmo no emulador, você tem que fazer a ativação. Então, eu ativei o emulador com código e estou tentando usar outro ali. Deu problema. E esse teste fim a fim é um teste que ele monta um XML automático e manda para a Cefaz, para ver se a comunicação com a Cefaz está ok. E não passou em nenhum deles, né? Agora foi. O emulador ele vai gerando uns logs ali, dá pra gente ver o que está acontecendo, porque geralmente ele não retorna um erro assim intuitivo para você saber o que realmente está acontecendo. Nas empresas você coloca o SAT lá, por exemplo, deu um erro. Aí ele retorna assim, erro 06010, descrição, erro desconhecido. E não importa o que aconteceu, é sempre isso que ele retorna. Se você quiser saber o que aconteceu, você tem que abrir no software do fabricante e puxar um log. Aí no log vem tudo certinho lá, o que está acontecendo, que ele não está aceitando. Mas infelizmente pra gente ele vem erro desconhecido. Bom, beleza, a configuração do SAT é essa. Depois vem aqui a parte da impressora. Então, a impressora, a gente está trabalhando com a Bematec e a Epson. Eu indico a Epson. A Epson ela faz toda a parte do cupom sozinha. Ela lê o XML de retorno, monta o cupom, até o QR Code, ela faz tudo. A Bematec a gente tem que mandar, tem que gerar o QR Code e imprimir, tem que mandar 4 comandos de impressão. Tipo, você manda o cabeçalho, depois manda os itens, depois gera o QR Code, imprime o QR Code e imprime o rodapé. Então, se for o caso de indicar para algum cliente, nem dá opção, fala assim, a impressora tem que ser a Epson. Nem fala das outras. Mas a Bematec você usa lá? Tem 2 clientes que estão usando, a Bulk e a Homelight. A Bulk está usando numa loja, aí na outra que eles abriram, eles já colocaram a Epson lá. Loyola vai usar a Epson. Loyola eles estavam querendo reaproveitar umas que eles têm lá, acho que até dá para usar, mas é Bematec, né? E é mais antiga do que as que são indicadas para usar com SAT. Não sei nem se vai funcionar. Mas isso aí é mais. Não vai funcionar até em code, né? Funciona nova. Tem code que código dimensional, então vai funcionar. Mas antes não é obrigatório. Tem tudo, não. É obrigatório. Você pode ter uma opção que você exibir na tela. Se você exibir na tela o cara lê com o celular, tira uma foto, Sai do caixa. o consumidor pode reclamar. Mas poderia imprimir uma coisa feita. A gente tentou virar um PDF lá, mas o PDF fica gigantesco na trava. O PDF eu não sei, cara, se tinha alguma coisa de errada no QR Code, mas era você tentar colocar o QR Code no PDF, ele travava na hora. Fala que tem memória insuficiente. Mas como imagem ou Como imagem mesmo. Tem uma ferramenta que ele vai montando o PDF. Então aí você vai sem série. Inclusive a gente até usou para outros casos aí, com imagem normal, foi tranquilo. Com o QR Code, não sei por que não dá certo. O arquivo nem era tão grande assim, cara. QR Code, um arquivo normal aí de... Não lembro muito, mas era pequeno. Então não era questão de tamanho do arquivo. O PDF simplesmente rejeitava. Mas assim, por via das dúvidas, usa a Epson e fim de papo. O cliente tem que... não teria essa opção de pessoa com
impressora comum. Imprime, mas por enquanto sem o QR Code. Inclusive, ó, nessa parte de fabricante, ó, na parte de fabricante, que se você deixar em branco, ele vai fazer a impressão numa impressora padrão que tiver instalado. Só que vai sair sem o QR Code, vai sair todas as informações, só que sem o QR Code. É uma coisa feita na mão mesmo, aqui dentro do sistema. Esses campos aqui, ID Token e CSC, isso aqui é mais utilizado para NFC. Na verdade é obrigatório para NFC, mas depois a gente fala dessa parte aí. E isso aqui, mensagem do cupom de troca. Tem um recurso, às vezes o cliente chega na loja e fala, ó, isso aqui é para presente, está comprando alguma coisa para presente. E esse presente que eles vão dar, eles não querem que a pessoa saiba quanto que foi pago naquilo ali. Então o que acontece? É um cupom, de repente você deu um presente para alguém, a pessoa não gostou e foi trocar. Se bem que eu acho que também não tem muita lógica, vai chegar na loja e vai acabar sabendo o valor, mas isso aí já é com o cliente. Mas no caso é você colocar uma mensagem aqui para aparecer nesse cupom de troca. Por exemplo, o prazo que a pessoa tem para trocar, uma mensagem padrão. Só um cliente que usa isso aqui. Mas é configurado para todos os cupons? Vai para Então, aí eu vou te mostrar na tela quando que isso aí é impresso. Que é opcional também. Bom, operadora de cartão. Isso aqui no XML, ele exige que você informe o código da operadora. Isso aí no SAT, né? Quando é NFC é mais complicado ainda, que tem que ter o CNPJ da operadora e várias informações do cartão que foi utilizado. Então isso aqui, ó, eu não sei se faz, isso aqui acho que não faz diferença, né, para qual operadora que você está utilizando. Então se tiver dúvida, seleciona qualquer uma delas, salvar isso aí. O certo era ter um combo na hora para selecionar a operadora, mas aí vai ficando cada vez mais complicado a utilização do caixa, né? Essa parte do TEF, né, o cliente que for utilizar uma configuração aqui, né, configuração básica do IP do servidor onde está rodando a aplicação do TEF, o ID da loja, ID do terminal, número de parcelas que é permitido, né, isso aí é regra do cliente aí com a operadora, tipo de parcelamento, se é pelo estabelecimento ou pela administradora, ou se não tem parcelamento, isso aí é tudo opcional. E a mensagem que aparece no visor do PINpad. TEP a gente não vai conseguir testar aqui, que eu estou sem o software de demonstração e estou sem o PINpad também. Isso aqui a gente deixa para uma outra ocasião. Sincronização de dados. Isso aqui também tem um programa para caso de clientes que usam banco de dados em nuvem. O cliente tem uma base de dados local e a base de dados oficial está em outro lugar, está no servidor web, que nem é o caso da Loyola, por exemplo, vai ser assim. Book, Dizal. Então o que acontece? Se for esse o caso, aqui você configura para ele fazer sincronização automática. Essa sincronização ele traz do banco oficial todos os dados que são necessários para fazer venda. E vai atualizando, né? Tabela produto, PROD preço, ICMS, enfim, tudo que é necessário para fazer a venda. Então o que a gente tem de opção aqui? Sincronização nesse computador. Porque, né, você tem vários computadores, você vai deixar só um fazendo isso aí, né? Para não ficar... Senão você define mais de um, fica aquela lentidão na rede, todos fazendo a mesma coisa, né? Sincronização automática. Se você se você não marcar isso aqui, você tem que ficar clicando, abrindo o programa e dando start lá para ele iniciar. Agora, se tiver automática, o que pode ser feito? Você programa dois horários para estar fazendo essa sincronização no dia. Então ele vai funcionar automático, ele já vai estar rodando, vai estar sempre verificando o horário, bateu um desses horários aqui, ele começa a sincronizar. E total de registros por consulta, isso aqui avalia, por exemplo, conforme a velocidade da internet que o cara tiver. Então, por exemplo, ali está 20 mil registros.
Então, vamos supor, cliente que nem a livraria, né? Geralmente tem aí acima dos 400 mil produtos. Então, você não vai conseguir fazer uma consulta e trazer esses 400 mil produtos de uma vez, ele vai fazer por lotes. Então, por exemplo, ele vai fazer uma consulta, vai trazer lá 20 mil registros, vai inserir esses 20 mil, quando terminar ele puxa mais 20 mil, até terminar de atualizar tudo. Isso seria também o caso do cliente que está iniciando ali, nunca vai ter esses dados todos para atualizar, né? Só se sempre tiver alteração nos produtos. Então essa parte é isso aí, você programar como que vão ser feitas as sincronizações e qual horário e quantos registros por consulta. A NFC, depois que eu mostrar o site, eu mostro essa configuração aqui. Tela inicial do sistema, depois que configurou ele já abre aqui automático.